Gog e Magog. Esta declaração que estou projetando, do rabino Caim Valoshner, foi escrita por ele em meados do século XIX. E ele deixou escrito, e eu quero dizer a você que representa este pensamento de Caim Valoshner, o pensamento dos líderes da religião judaica, dos rabinos. Todos eles creem realmente que as coisas vão acontecer conforme sinteticamente se expressou este rabino. Ele disse, deixou escrito, quando vir o exército russo começar a mover-se para o sul e entrar na Turquia, vista suas roupas de sábado e prepare-se para receber o Messias. Eles vão receber o Messias, sim, mas não o verdadeiro Messias. Infelizmente, eles rejeitaram, os judeus rejeitaram o verdadeiro Messias de Israel, Jesus de Nazaré. E o próprio Senhor Jesus disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, quando Jesus falando aos judeus, ele disse, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Eles vão receber o Messias, que é o anticristo. Mas eu quero chamar, aproveitando esta frase, para dizer a você que os religiosos em Israel creem nesta invasão vinda de uma confederação de nações do norte. Não somente os religiosos, mas também os militares sabem. Moshe Dayan, que foi o general comandante dos exércitos de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel tomou a parte velha de Jerusalém, que depois foi anexada às colinas de Golã, e todos esses territórios que são objetos de disputa até hoje entre Israel e os palestinos. Moshe Dayan, não sei se você se lembra, ele tinha um tapa-olho, ele tinha um problema de vista, e ele deixou escrito também esta opinião, que expressa a opinião dos militares israelenses, de uma certa forma. A próxima guerra não será com os árabes, mas com os russos. E como esta guerra vai envolver o Oriente Médio, os irmãos sabem que todo o petróleo praticamente do mundo está lá. E tudo é movido a petróleo, né? As máquinas de guerra, né? Os caminhões, os veículos, a indústria, né? Até mesmo a agricultura, para se produzir precisa-se do petróleo, o trator, né? Para plantar, colher, colheitadeira, tudo isto, e vai afetar o mundo inteiro. Por isso ela terá um alcance como de uma terceira guerra mundial. A Bíblia diz que uma confederação de nações invadirá Israel. Na língua súmeri, a língua dos sumérios, que é uma das línguas mais antigas do mundo, a palavra Gog significa trevas. Literalmente é trevas. Quando Deus está se referindo a este homem, ele o vê como trevas. E a palavra Magog, na mesma língua, significa terra das trevas. Então, de todos os nomes que você vai ver aqui nesse texto que nós vamos analisar, a origem destes nomes todos está em Gênesis, capítulo 10, que é considerado pelos eruditos, estudiosos da Bíblia, como o índice das nações. Depois do dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cão, eles vão dar origem a todos esses povos que nós vamos mencionar aqui na Bíblia, que nós lemos nesta profecia e que vamos nos referir aqui durante este estudo. Com exceção de Gog, de Magog, que significa trevas e terra das trevas, e com exceção
do nome Pérsia, que é um país, todos os outros são netos de Noé. E os seus nomes se acham no capítulo 10 de Gênesis. Todos eles são netos ou bisnetos de Noé, por Sem, Cão e Jafé. Sem vai dar origem aos povos semitas. Os judeus são semitas, os árabes são semitas, são descendentes de Sem. Né? Os povos europeus, principalmente os da Europa, ali de toda a Europa, tanto a Europa oriental como ocidental, eles têm a sua origem em Jafé, como também parte dos asiáticos, da Ásia. E nós encontramos, então, a origem dos povos africanos em Cã, ou Cão. São os povos de pele escura. Falam os eruditos. Eu não vou citar, para andar mais rápido, os nomes. Heródoto, que é considerado o pai da história, todos nós sabemos, Heródoto, ele no sexto século antes de Cristo, ele fala sobre alguns desses povos nos seus escritos. Ele menciona alguns desses povos e algumas dessas tribos e, inclusive, diz para onde esses povos se deslocaram ao longo dos séculos. Também o historiador do primeiro século da era cristã, Flávio Joséfos, seu nome latinizado, ele era um historiador judeu, ele era da linhagem sacerdotal. A história de Flávio Joséfos é interessantíssima, e ele, nos seus escritos, ele também menciona esses povos que nós vamos ver e que já lemos aqui, e dá também os deslocamentos desses povos e onde, nos dias de Flávio Joséfos, estavam eles situados. Plínio, o moço, escrevendo no final do século II, da era cristã, também menciona esses povos que nós vamos mencionar, dando também a localização deles. Outros eruditos, como Chamberlain, e outros mais recentes, como Wilhelm Gesenius. Wilhelm Gesenius, ele escreveu uma obra de erudição extraordinária, e nós vamos usar mais informações de Gesenius. Gesenius, no século XVII e XVIII, ele escreveu uma obra que é considerada um monumento, que tem o título do léxico hebraico. Irmãos, a palavra Deus diz ou chama, em algumas versões estão diferentes, como a minha, mas em boa quantidade aqui, Deus chama este homem, Gog, de príncipe de Ros. Esta palavra no hebraico é Rosh. Esta palavra ela vai evoluindo. Ao longo dos séculos, os eruditos afirmam que Ros é um substantivo próprio e não deve ou não deveria ser traduzido como adjetivo chefe, como é o caso da minha versão. E a razão disso é que, dessa tradução por chefe, é que a palavra Ros pode significar tanto pico como também cabeça. Ou seja, o cabeça de um povo é o chefe de um povo. E a palavra pico fala daquele ponto mais preeminente, né, que sobressai. Então, o líder que sobressai. Então, por isso é traduzido em algumas versões como chefe, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Mas a palavra Ros, ela, além de significar pico, cabeça, ela significa também urso. E você sabe que o urso é o símbolo da Rússia. Você se lembra das Olimpíadas de Moscou? Quando houve o encerramento, através daquelas placas, os soldados fizeram movimentos em que o ursinho chorava. Aquilo encantou o mundo inteiro. Os mais, acho que um pouco mais de idade se lembram disso. Então, os mais novos talvez não se lembrem, mas nas Olimpíadas de Moscou, o encerramento foi assim uma coisa extraordinária, porque o ursinho chorava, né, e o mundo inteiro vendo aquela cena muito bem feita
através dos soldados treinados para aquele momento. Urso é o símbolo da Rússia. Portanto, Ros pode significar essas três coisas: pico, cabeça ou urso. Mas, segundo os eruditos, não deveria ser traduzido como um adjetivo, chefe, e sim mantido como um substantivo. A palavra Ros, no hebraico, Rosh, ao longo dos séculos ela evoluiu primeiramente para Rosh, depois para Rush e finalmente para Rússia. Esta é a evolução desse nome. Ros evolui a princípio para Rosh, depois para Rush e depois para Rússia. Assim, Gog, espiritualmente trevas, é o príncipe ou governante da Rússia. Irmãos, vocês se lembram que o comunismo foi implantado na Rússia em 1917, vigorou cerca de 70 anos, e o ateísmo foi a doutrina, vamos dizer, russa em relação, ou comunista, em relação a Deus. Então, olhando para a antiga União Soviética, a Rússia é o maior país da antiga União Soviética, ela, aos olhos de Deus, a antiga União Soviética ou a Rússia, ela é trevas, e é terra das trevas. Espiritualmente falando, a Rússia é trevas. Só com a queda do comunismo é que Deus derrubou o comunismo. Eu quero dizer isso para você, e há uma profecia sobre isso que Deus deu em 1973 ao pastor David Wilkerson, e ele escreveu sobre isso em 1973, publicou um livro chamado The Vision, ou La Vision em espanhol, não há em português, em que em 1973 o Senhor disse a ele, entre todas as coisas que o Senhor mostrou a ele sobre o fim, disse a ele que ele iria derrubar a cortina de ferro e depois a cortina de bambu, que é a China, isto para a penetração do Evangelho. Mas que isto duraria pouco tempo e que haveria um fechamento e depois uma terrível perseguição. Quem já fez a primeira parte, vai fazer também a segunda. Não é verdade? 16 anos depois dele ter publicado este livro, em 1973, ele teve essa visão em abril, publicou esse livro em 73, eu conheço essa revelação desde 1978, e em 1989, 16 anos depois, caiu o Muro de Berlim, desmoronou a antiga União Soviética, e a palavra de Deus pôde entrar nos países outrora dominados pelo comunismo soviético. Assim, Gog, espiritualmente, ele é trevas, e este príncipe é, então, o príncipe ou governante da Rússia. A palavra Meseque era um dos netos de Noé por Jafé. Através de Jafé, ele teve filhos. Meseque é neto de Noé. O nome Meseque vai dar origem à tribo com este nome. Originalmente, essa tribo ela tinha o nome do seu líder, ou daquele que fundou esse povo. Esse nome, ao longo dos séculos, ele vai evoluindo, primeiro para Musqui, de Meseque para Musqui, depois para Mosquis, no grego. Homero, o pai da história, já fala sobre os povos mosquis que eram originários de Meseque, que era neto de Noé. Esse nome vai evoluindo ao longo dos séculos, de Musqui para Mosquis, de Mosquis para Moscove e evolui para Moscou. Moscou, nós sabemos, é a capital da Rússia. Então agora os nomes começam a ficar um pouco mais claros para nós. Tubal também, através de Jafé, é neto de Noé. Este nome também vai dar origem a uma tribo de povos, e esses povos, eles são conhecidos por Tubali, e vai na passagem dos séculos e séculos, na evolução, vai evoluindo de Tubal para Tubali,
depois para Tobolsk. Tobolsk é a antiga capital da Rússia Oriental, nos séculos 17 e 18. Ela era uma cidade muito importante. Na atualidade não tem a importância que tem outras cidades hoje dentro da Rússia, mas continua uma cidade importante. Você que conhece, talvez você se lembre daquele filme Dr. Zhivago, quando eles fogem de Moscou, eles atravessam os montes Urais, que divide o território russo. A Rússia é o maior país territorial do mundo, tem mais de 20 milhões de quilômetros quadrados de território. Entretanto, a maior parte do seu território, quase que a totalidade, ou seja, a Rússia Oriental, ela é coberta de neve, né, de gelo, é a Sibéria, é o grande território da Sibéria. E quem viu aquele filme se lembra que eles fogem de Moscou e atravessam os Urais e vão para uma casa toda congelada, né, porque a temperatura na Sibéria ela atinge 50 graus negativo no inverno, congela tudo, né? Tubal, então, vai evoluir para Tubal e depois Tobolsk, que foi a antiga capital da Rússia Oriental. O resumo, então, num primeiro resumo. Gog é príncipe da Rússia, de Moscou e de Tobolsk. Ou, lendo conforme a Bíblia, ele, Gog, que é trevas, é príncipe de Ros, Meseque e Tubal, que significa esses três nomes, né? Rússia, Moscou e Tobolsk. Até aqui ficou claro? Está ficando claro para os irmãos? Gog liderará ainda os seguintes países. Pérsia. Pérsia é citada na profecia pelo seu nome, porque é um país muito antigo e é um país que já existia nos dias de Ezequiel. Então, a Pérsia, irmã, é o atual Irã. Em 1935, o Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, ele mudou o nome do país de Pérsia para Irã. E nós devemos observar que os iranianos, inimigos ferrenhos de Israel, eles não são árabes, eles são arianos. Eles não falam árabe, eles falam o persa. Agora, o que une os persas, ou os iranianos, né, os atuais iranianos, aos demais árabes? É a religião islâmica, ou o islamismo.